Sabe, irmãos, tem sido um tempo. Hoje eu acho que foi hoje ou foi ontem, eu falei com Suzana, a gente estava conversando a respeito disso, sobre o tempo que Deus tem nos proporcionado aqui, nessa igreja, né? Estamos aqui daqui a pouco completam 16 anos, somente. Mas o que Deus tem feito e tem acelerado em nossas vidas, nesses 2 anos, pastor, que Ele tem nos colocado aqui para servir a vida de vocês, para servir a vida da igreja. E, de fato, pastor, não é fardo nenhum. É suave, é prazeroso. E sabe, irmãos, quando você entende isso, no reino de Deus, é como se portas elas passassem a se abrir por causa de uma disposição do seu coração. Porque sabia que nós podemos estar dentro da igreja, mas servindo de qualquer jeito. E a palavra diz que tudo quanto fizerdes, faça como para o Senhor. E aqui nós estamos fazendo para o Senhor. Mas Ele diz tudo quanto vocês fizerem. Sabe, isso tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre uma vida extraordinária, vivendo o extraordinário de Deus. E o que eu disse aqui agora é uma realidade que nós podemos estar dentro da igreja, vivendo de forma ordinária. É isso mesmo. Mas o que é viver de forma ordinária? Viver o comum, viver aquilo que mandam fazer. Eu vou lá, bato meu ponto, apresento meu crachá, eu estou vindo aqui bater continência. Sabe, fazer o comum, irmãos. Quando Deus Ele nos chama para viver além disso. Sabe, me impressiona quando eu olho para isso, né, de ver muita gente que já recebeu Jesus. E deixa eu te dizer, a Bíblia nos garante uma vida nova. Quando você diz sim para Jesus, você larga o velho e assume o novo. Aleluia. E pessoas ainda não estarem vivendo esse extraordinário de Deus. Mas deixa eu te dizer, mesmo você vivendo no ordinário, vivendo fazendo aquilo que é comum, aquilo que é simples, Deus não mudou o pensamento nem o plano dele a teu respeito. Ele continua te esperando para aquele ambiente sobrenatural, aquele ambiente extraordinário que Ele quer que você viva. Aleluia! Sabe, eu peguei aqui essa palavra, eu peguei o ordinário e o extraordinário, mas eu vou falar sobre o ordinário aqui, né? Na Bahia, ordinário, né, é uma palavra meio que não é pejorativa, né? Ordinária, ai, sem futuro, aquelas coisas. Sabe, eu peguei essa palavra aqui, eu peguei tanto no dicionário Aurélio como no grego, e segundo o dicionário, essa palavra ordinário, ela significa aquilo que é comum, ou que é habitual. É aquilo que acontece com frequência ou regularmente. E também é estabelecido por lei ou regulamento, isso como se for tratando por regra, e também é visto como algo simples e mediano, algo que não tem nada de especial, mas cumpre sua função, cumpre seu papel. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele tem nos convidado para viver além daquilo que é comum. Você só vai experimentar o favor de Deus quando você decidir viver na posição que Ele já conquistou através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo, quando foi naquela cruz, Ele levou sobre Ele tudo que nos afastava de Deus, pecado, miséria, todo escrito de dívida foi pago, foi rasgado ali naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele e viver a vida dEle. Ou você acha que Cristo viveu uma vida ordinária aqui na terra? Então, se eu sou feito à imagem e semelhança dEle, eu vou evitar descer também, pastor. Graças a Deus. Se você é feito à imagem e semelhança dEle, se você tem a natureza de Cristo, se você tem um DNA de Cristo agora, você tem que viver da mesma forma que Ele viveu. Quantos estão aqui? Lá em Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra. Nós não somos os mesmos
que estão aqui no mundo, né? Da mesma qualidade das pessoas que estão no mundo. Nós somos o sal da terra, então nós estamos aqui para fazer a diferença. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou não ter gosto, como lhe restaurar o sabor? Não tem como, tanto que ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe, irmãos, Deus nunca te chamou para uma vida sem impacto. Ele nos chamou para influenciarmos aqui na terra, para sermos a diferença. O sal está dizendo exatamente isso. Você precisa ser a diferença naquele lugar onde não tem sabor. Você precisa ser o sabor de Jesus. Aleluia! Você precisa viver como Jesus te chamou para viver. Sabe? E uma outra questão aqui, irmãos, é que as pessoas se pegam, e essa ministração ela veio da sexta para o sábado. Porque eu digo que eu primeiro ministro para mim, para depois trazer para você e compartilhar para vocês. Sabe qual é o problema da gente muitas vezes não estar vivendo o extraordinário? É porque a gente prefere se apegar ao rótulo que o mundo dá para a gente. Sobre seu passado, quem era você? Sobre sua posição na sociedade, sobre talvez o seu intelecto. E o mundo ele costuma rotular demais. E o grande problema é que nós acabamos ficando com aquilo que o mundo fala do que com o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos pegamos falando a linguagem do mundo. E qual é a linguagem do mundo, pastor? Falar as circunstâncias. O mundo fala aquilo que ele está vendo, mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos por vistas, nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. Imagina aqueles espias, irmãos, quando foram lá espiar a terra. O primeiro relatório que chegou para eles qual foi? Não dá. Tem gigante. Eles vão nos amassar como pão. É impossível chegar lá. Mas dois homens, diga graças a Deus, diga. Eles resolveram ver pela ótica de Deus. Onde o mundo enxergou problema, eles enxergaram oportunidades. Eles olharam e disseram, rapaz, aquela terra é maravilhosa. Mas tem gigantes? Tem. E o bom é que ele é grande, porque de longe a gente nem erra o alvo. E olha, os cachos de fruta, as uvas são tão grandes que tem que ser mais de uma pessoa para carregar. Essa terra de verdade mana leite e mel. Pare de ver problemas, pare de ver dificuldades, onde o Senhor está te colocando para resolver aquela situação. Deus tem nos levantado, irmãos, para nós resolvermos problemas aqui na terra. Nós somos solucionadores de problemas, nós não somos aqueles que são chamados para concordar com o problema. E esses dias eu me vi concordando com o problema. Sabe, irmãos, eu disse, misericórdia, Senhor, o que é isso? Eu concordando. Uma pessoa ligou para mim e disse, rapaz, eu tô encerrando aqui uma operação, eu estou fazendo isso, porque eu fiz de um jeito, não deu certo, fiz de outro, não deu certo, e as coisas estão apertando cada vez mais, o mercado está ficando cada vez mais difícil. E eu aqui, verdade. Eu estava concordando com o que aquela pessoa estava falando, mas eu tinha uma oportunidade de dizer, ei, você pode estar vendo isso, mas eu não estou vendo isso não. A palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, irmãos, você pode estar vendo circunstâncias ao teu redor. Deixa eu te dizer uma coisa. Anjos estão ao teu redor te guardando para que nada aconteça sobre a tua vida, para te proteger, para te levar para um lugar de excelência, para um lugar onde Deus quer que você viva o extraordinário dele. Aleluia.
Oh, obrigado, Pai. Romanos 12:12, ele diz, olha, não se conforme com esse presente século, mas sejam transformados. Sejam transformados, tenha sua mente transformada, sua mente renovada pela palavra, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estava conversando com o irmão e eu disse, rapaz, não pense que a pressão só vem para o teu lado, não, ela vem para todo lado. Agora a forma como você vai reagir a ela é que vai fazer a diferença na tua vida. Sabe, talvez você sofra perseguição no teu trabalho, talvez você seja injustiçado, talvez você seja injuriado, talvez você esteja passando por dificuldades. Meu irmão, essas coisas não são novidades. Falei certo, foi novidades, está certo, né? Eu estou aprendendo com o meu pastor, é bom estar do lado dele que a gente aprende. Sabe, irmão, essas coisas não são novidades não, porque Jesus, disse, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por isso. Mas tem de bom ânimo. Amém. Faça assim. Eu venci o mundo. Jesus venceu, você venceu com ele, irmão. Sabe, então você não é o que o mundo diz que você é, aquilo que o mundo está te rotulando. Você é quem Deus diz que você é. Filho amado, mais que vencedor, próspero. Aleluia. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, irmãos. Aleluia. Deus não te chamou para viver num lugar de mediocridade. Deus te chamou para viver num lugar onde Ele está. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, onde Deus está não tem falta, não tem miséria, não tem doença, não tem nada, irmãos, que possa te parar. Sabe, o Senhor falou demais comigo esses dias, eu compartilhei um pouco ali com o pastor. E muitas vezes a circunstância natural, aquilo que está no teu campo de visão, tenta te parar. Mas deixa eu te dizer, fecha os olhos naturais e abre os espirituais, para começar a ver o que Deus tem para você. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei... Quando você recebe uma promessa de algo, como quando você recebe um presente, mas fique como uma criança. Você já viu uma criança quando você chega para ela e diz, olha, papai vai te dar aquele videogame, né? Papai vai te dar aquela bicicleta. Papai, rapaz, aquela criança fica numa alegria. E todos os dias aquela criança olha para você, não desconsiderando quem você é, mas com expectativa de receber aquilo que você prometeu. Como Deus fez conosco, nós devemos estar todos os dias alegres, com expectativas, para receber cada uma das suas promessas em nossas vidas. Aleluia! Ele é fiel, irmãos, e Ele vai fazer, e vai cumprir cada uma das suas promessas em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Deixa eu te falar algo aqui. O Espírito de Deus não veio para te adaptar ao sistema. Ele veio para te libertar dele. Nós não somos adaptados ao sistema desse mundo, nós somos livres, nós somos libertos. Ele veio para nos libertar dessa escravidão miserável que o mundo coloca aí sobre as pessoas. Nós não vivemos mais nesse lugar, nós agora estamos em Cristo. Vivemos uma nova realidade, irmãos. A minha realidade e a tua realidade, ela mudou no dia que nós dissemos sim para Jesus. Quando eu falei, sim, Jesus, tu é o Senhor da minha vida, a minha realidade mudou totalmente. Mas deixa eu te dizer, a nossa mente, a necessidade dela ser transformada, é porque existe um indivíduo que todos os dias, ele levanta situações, levanta circunstâncias e mentiras, para tentar te tirar do alvo. Satanás, quando chegou para Jesus, ele disse o quê? Tu não é filho de Deus? Se joga daqui? Se joga daí? Porque a sua palavra diz, lá em Salmo 91, que Ele dará ordem aos seus anjos, e você não vai machucar nem a plantazinha do teu pé quando cair lá embaixo. Sabe, muitas vezes, eu tenho muitas vezes, né? Eu falo muitas vezes, né, pastor? É igual o Wellington, verdadeiramente. Eita Jesus! Deixa pra lá.
Né? Sabe, irmãos? E ele fica justamente fazendo essas coisas. E aí, tu não é crente? Tu aceitaste Jesus para estar passando essa vida? Quando tu vivia no mundo era melhor. Tu tinha isso, tu tinha aquilo, tu fazia isso, tu tinha... Deixa eu te dizer, irmãos. Vida com Jesus é infinitamente melhor. Vida com Jesus não tem igual, irmãos. Exatamente isso que o pastor falou, não tem peso. É prazeroso viver com o Senhor. Aleluia. Servir a Deus de todo o coração, servir a Ele com tudo que temos e somos, irmãos, não tem preço. 2 Coríntios 3,17, a palavra diz: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Você tem plena liberdade para viver a sua vida com Cristo. Você está livre do pecado, da miséria, da escravidão, das doenças. Qual é o nome dessa doença? A doença tem um nome, né? E cada dia que passa inventa um nome. Mas deixa eu te dizer, até o nome que vai surgir lá na frente, até Jesus voltar, ele está debaixo e ele precisa se render a um nome que está acima de tudo. A palavra diz que todo joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Então você está livre dessas coisas, irmãos. Você está livre da miséria. Quando você olhar para a sua conta e ver lá 0, dê uma risada da sua conta. Sabe por quê, irmão? O 0 está te impulsionando para algo maior. Você só precisa ter 1. Você só precisa ter 1 e você já tem. A Bíblia diz que o maior está em nós. Sabe, quando você estiver em algum lugar ou fazendo alguma coisa, esse maior você não coloca de lado, você coloca à sua frente. Sabe por quê? Deixa eu te dizer algo. O que está maior à tua frente, com os zeros atrás dele, só vai fazer enriquecer aquilo que aos teus olhos naturais podem não parecer nada, mas é algo grande que o Senhor vai te colocar. Amém. Aleluia. Comece a sorrir diante dos relatórios médicos. Vai chegar para você e vai dizer: olha, está desse jeito. A palavra diz lá em Isaías 53 que ele já levou sobre ele todas as dores, todas as enfermidades, todas as doenças. Seu nome também já foi lá no pacote. Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar o mundo, porque se eu aceitar as coisas que o mundo está colocando para mim, eu não vou estar vivendo uma vida extraordinária, eu vou estar vivendo uma vida comum, como qualquer outro vive. Aleluia. Você está muito animado essa manhã. Você não é o que disseram sobre você, irmão. 2 Coríntios 5,17. Você não é o que as circunstâncias mostram sobre você. E você não é limitado naturalmente. 2 Coríntios 5,17. Logo, aquele que está em Cristo. Quantos estão em Cristo? Amém. Se tornou, diga, eu me tornei. Nova criação. Você é nova criação, irmãos. Você carrega o DNA de Deus em você. Qual é o teu tipo sanguíneo? Do tipo de Deus. É do tipo real. Eu tenho sangue de rei. O meu pai governa. Ele é rei dos reis. Jesus é rei dos reis. E você é rei, irmão. Você já viu o rei vivendo de qualquer jeito? Vivendo sentindo falta? O rei, ele tem as pessoas que vão servir a ele. As coisas que talvez hoje... deixa eu te dizer isso aqui. As coisas que estão tentando te parar naquela área que você está sofrendo hoje, vai servir como trampolim para você viver o melhor de Deus na tua vida. No lugar de vergonha, Deus vai te dar dupla honra, irmãos. Dupla honra na área que seja.
Seja na área que seja, se for por conta de uma enfermidade, Deus vai te fazer testemunho vivo por aí para falar do que Ele pode e continua fazendo nas nossas vidas. Se for na área financeira, Ele vai te mostrar. Aleluia. Se fosse você já estava dando uma corridinha aí, meu irmão. Se fosse você já estava dançando. Sabe por quê? Porque fé não se alegra, irmãos, quando vê não. Nós não vamos precisar nos alegrar somente quando vê. Eu estava conversando com o pastor aqui, estava passando uma situação aí, mas todo dia eu estava lá, pastor, independente do que eu estou vendo, eu vou continuar fazendo isso aqui, ó. Eu vou continuar me alegrando, eu vou continuar, porque eu não vivo por circunstância, irmão. Irmãos, a fé, você quando crê, você sabe que existe ali uma garrafa d'água. Você está vendo uma garrafa de água ali? Você está vendo, tá? Mas se eu continuar crendo, ela vai continuar uma garrafa de água ali no mesmo lugar. Mas a fé, ela vai lá e traz para a realidade do agora. Ela traz para o hoje. E nós somos aqueles que vivemos por fé. Nós não vivemos, irmãos, pelas circunstâncias. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos ouvindo. Ouvireis de guerra. Não é isso? Rumores de guerra. E agora, qual vai ser a próxima guerra? Irmãos, isso para a gente não deve ser novidade, não. A palavra já fala disso aí há muito tempo. Esse é o tempo em que nós precisamos exercer o extraordinário de Deus aqui na terra. Eu e você fomos chamados para viver e fazer o extraordinário de Deus acontecer aqui. Aleluia! Filipenses 4,13. Sabe, irmão, você vai poder viver algo aqui nessa terra e grande. Não por causa de quem você era, mas por causa de quem você se tornou quando você recebeu Cristo. Quando as coisas começarem a vir sobre você, te dando pressão, você olha para esse versículo e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. Hoje eu estou suprido em todas as coisas, eu não tenho falta de nada, a minha saúde é plena, os meus celeiros são plenos. Irmãos, quando você olhar lá para o seu armário, que ele tiver com aquela bocona assim, rindo para você assim, batendo as asas, você começa a falar com ele também. Você tem uma voz dentro de você, irmãos, que é muito maior do que qualquer coisa. Você tem o Espírito Santo dentro de você, falando o tempo inteiro, dizendo coisas, palavras, onde vão fazer você crescer, sair do lugar natural. Quando a geladeira que você for abrir ali, só tiver água e ovo, renda graças. Renda graças. Mas não fique satisfeito com aquela situação. Não fique satisfeito com aquela situação. Comece a falar aquilo que você quer ver. Chame à existência as coisas que você quer. Eu estava falando hoje com o Tony. Nós fomos ontem no mercado, nós fomos sair para comprar o tapete do cachorro bonito. É feio. Não. Ele tem uma boca que vem aqui. A língua dele bate nas costas. É uma loucura. E ele, a brincadeira... Tem os olhos azuis. Só comeu 2 móveis da gente, né? Só. Mas assim, ele faz as necessidades dele no tapetinho, né? A gente desde cedo colocou aquele tapetinho lá. E ele fica agoniado para o 2, ele não consegue. O xixi ele ainda vai no canto, tenta fazer, mas o 2 ele não faz não. E ele fica latindo, dando cabeçada, né? Porque lá ele chama a atenção dando cabeçada e mordendo o joelho. E aí eu disse a Suzana, vamos comprar o tapete. Aí a gente saiu só para comprar esse tapete. E aí, irmãos, quando a gente chegou no supermercado, eu disse a Suzana, amor, a gente está precisando de outras coisas, não está? Ela disse, não, Preto, o básico nós temos. Aí eu disse, mas Deus não chamou para estar vivendo no básico, não.
vida miserável é essa de você estar vivendo sempre no básico? Deus não te chamou para somente pagar a conta, irmãos. Deus te chamou para viver o extraordinário, para você ter o mais que suficiente, para você pagar suas contas e para você ser uma bênção na vida das pessoas. Existem estágios que você deve viver. O terceiro estágio é você ser uma bênção para as pessoas. Aleluia. Sabe, ela olhou assim para mim. Aí disse, tá bom. Ela disse, não, não tá bom não. Vai ficar bom, vamos embora. E a gente começou a fazer aquilo ali. Aí foi engraçado que eu vou sempre no caixa empresa, né? Aí no supermercado, quando eu cheguei, que coloquei ali, aí a moça foi botou um negócio assim, fechado. Aí eu, caramba, disse, moça, vai abrir outro? Ela, vai não, senhor, encerrei aqui. A mulher foi abusada comigo ali, toda cheia de direito. Pô, eu também não vou levar mais não. Aí deixei o carro e fui embora com a Suzana, né? Aí quando a gente chegou no carro, aí ela já ficou olhando assim para mim. Aí eu disse, vamos em outro supermercado. Porque, irmão, se tem uma diversão que eu gosto é ir para supermercado. Se você quiser saber o preço de qualquer coisa, você pode ligar para mim e me perguntar que eu te digo onde é que tá bom. E aí eu disse, Suzana, nós... E eu disse a Suzana, nós vamos em outro supermercado. Sabe, deu um abuso tão grande naquele momento ali, do jeito que aquela moça me tratou, que eu disse, vamos para casa. Aí eu disse, não, o diabo não vai roubar o que a gente quer fazer, não, vamos embora. E a gente encontrou inclusive Tony Jose. Dedurei, irmão, estava no supermercado também. E aí a gente fez além daquilo que a gente estava pensando, irmãos. Sabe por quê? Jeremias 29:11 diz, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. Os planos que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito, meu irmão, são infinitamente maiores do que aquilo que a gente pensa. E ele diz, olha, são planos de paz, para te dar um futuro próspero, para te dar um futuro tranquilo, para te dar algo que você tem esperado. Porque sabia que Deus tem colocado sonhos no nosso coração? Mas nós precisamos de um posicionamento. Igual aqueles dois homens lá, Josué e Caleb, eles precisaram se posicionar. Eles, ei, aqui pode dizer o que quiser, mas eu não vou dizer o que eu estou vendo, eu estou dizendo o que o meu Senhor diz para mim. Eu vou falar aquilo que eu quero viver, irmãos. Então, quando eu estou falando que o mundo tem se apresentado, o que o mundo tem falado para mim, eu vou viver exatamente aquilo. E não é esse lugar que Deus te quer. Aleluia. Vamos para o próximo passo. Eita, ainda tem 79 minutos e 30 segundos. Você não nasceu para viver uma vida comum. Você nasceu de novo para manifestar o extraordinário de Deus aqui na terra. Sabe que já tem um ambiente estabelecido por Deus aqui, para eu e você vivermos isso. Já existe uma unção que foi derramada, irmão. Uma unção do extraordinário, para mim e para você. Nós precisamos apenas pedir, como aquele profeta pediu para que abrisse os olhos daquele moço. Sabe por que aquele moço ele estava enxergando tudo na frente dele? Exército, cavalos, homens com lança, homens com espada. Ele estava tão concentrado no problema, nas coisas que estavam vindo. A gritaria ao seu redor era tão grande, o barulho era tão grande. Vai ter momentos que você vai precisar calar todos os barulhos ao seu redor, para que você possa estar sensível para ouvir a voz do Senhor. E o barulho era tão grande que aquele homem não conseguia prestar atenção em outra coisa. Ao ponto que Eliseu olhou e disse, Senhor, abra os olhos do meu servo. Para que ele possa, o que, irmãos? Para que ele possa ver. E quando seus olhos foram abertos, aleluia. Quando os nossos olhos espirituais, irmãos, eles estão abertos, nós podemos enxergar quem está conosco. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Muito maior, irmãos, muito maior é o que está conosco, que está em nós. O Espírito que habita em mim e você, ele é muito maior do que essa circunstância. Ele é muito maior do que aquilo que estão falando a seu respeito.
Fique com o que Deus fala a seu respeito. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, obrigado. Nós estamos vivendo, Pai, num tempo extraordinário. Aleluia. Aleluia. Oh, eita, eu vou para o segundo tópico ainda. Ó. Mateus 28, 18. Aleluia. Jesus se aproximou daqueles homens e disse: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ali ele estava dizendo: já foi tudo conquistado. Eu venci o diabo, eu venci o mundo e eu venci a morte. Sabe, irmãos, lá em 1 Samuel, deixa eu pegar aqui, rapidinho. Eu salvei aqui para falar para vocês. 1 Samuel 17, 33. Existem passos para a gente poder, ou estações, para a gente poder viver no extraordinário de Deus. Um deles é crer. O outro, quando você crê que algo já aconteceu, você faz o quê? Celebra. Aleluia. Existe algo que Deus já fez, mas para que ele seja completo, existe uma atitude da minha parte para poder receber aquilo. Lá em 1 Samuel, é isso mesmo? Isso, 17, 33. Ele diz assim: porém Saul disse a Davi. Davi se apresentou para ele, né? Samuel, na verdade, já tinha ungido Davi como rei. E aí Jessé manda Davi para levar alimento para os irmãos. Davi, quando chega lá, vê aquela bagunça toda e diz: ei, rapaz, que negócio é esse aí? Quem é esse camarada aí que está tirando onda aí, dizendo coisa com meu Deus? Pode não. E aí ele, quando começa a perguntar as coisas ali, o que é que está acontecendo? Não, rapaz, fica quieto aí, tem um gigante ali que desafiou todo mundo. E está todo mundo amedrontado aqui com ele. Aí Davi vai e se apresenta o rei e diz: ei, eu luto contra ele. Aí Samuel olha assim, Samuel não, Saul olha para ele assim e diz assim, ó, coloca na NVT, por favor. Coloca na NVT. Eu acho que foi na NVT que eu vi. Ele diz que Saul olha para ele e diz assim, ó: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Quantas pessoas têm chegado para você e dizem: ah, tu não vai conseguir fazer isso não. Isso é impossível. Oxe, tá vendo que isso aí tu não consegue, menino? Isso não é para tu não. Sai desse negócio. Sabe, irmãos, essas vozes nós precisamos calar. Nós precisamos sair desse ambiente onde as pessoas olham para a gente e começam a apontar. Entenda, a nossa luta não é contra a pessoa. Mas o ambiente que você permanece é o ambiente que vai te influenciar. E Saul olha para ele e diz assim: menino, tu tá vendo que tu não vai conseguir nada com esse camarada aí? Sai daqui, vai para casa. Mas Davi ali, ele diz assim, ó: você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde moço, desde sua juventude ele já consegue. Meu irmão, eu vi muito isso. Tu é pequeno. Eu ouço ainda. Mas o que eu faço quando eu ouço é que vai fazer a diferença. Se tu é pequeno, os grandes vão engolir os pequenos. Aí eu olho e digo: Senhor, foi através de um pequeno que tu fez vencer sobre o grande. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu usa os pequenos, tu usa as coisas loucas desse mundo. Obrigado. E aí vamos para o versículo agora, ó, 53. Pula lá para o 53. Então, na verdade, naquele ambiente ali estava todo mundo com medo. Inclusive Davi. Ao ponto que Jonatas, quando Davi estava procurando lá as pedrinhas, Jonatas chegou para ele
E naquele momento Jonas disse, rapaz, quem és tu? Qual é a tua aldeia? Qual é a tua tribo? Quem é a tua família? Ele disse, eu sou da casa de Jessé, de Judá, lá de Belém. Jonatas olha para eles assim, foi na tua casa que Samuel visitou? E Davi foi. Aí Jonatas chega para Davi e diz assim, rapaz, Deus seja contigo. Tu não está com medo não, Davi? Davi, ó. Eu estou. Sabe, irmãos, tem coisa que a gente vai precisar fazer com medo mesmo. Sabe por que o medo, ele não vem do Senhor. O Senhor nos deu espírito de ousadia e intrepidez, irmãos. Nós não precisamos ficar aprisionados no medo. O diabo tem feito isso, tem colocado medo nas pessoas. Tem gente que tem medo de andar de elevador. Minha mãe, que o Senhor a tenha, ela tinha medo de andar de elevador. Ela não subia na escada rolante de jeito nenhum. Eu disse, minha filha, meu amor, por que você tem medo? Eu disse, esse negócio quando chegar lá em cima aqui, que enganchar, o meu pé fica preso. Eu digo, não vai não. E eu pegava ela pela cintura e ela segurava na minha calça. Eu digo, vamos. Quando chegar ali, só faz assim, ó. Pronto. Aí eu pegava ela aqui, tchup. Aí eu estava vendo ela, nunca mais eu ando nesse negócio. Que negócio ruim. Mas o diabo tem feito isso, irmãos. Ele tem colocado medo nas pessoas para paralisar. Eu declaro que o medo que estava te paralisando, ele para agora. Em nome de Jesus, não existe mais nada que vai paralisar você. Não existe mais nada que vai prender você. Todas as cadeias que te prendiam agora, eu declaro em nome de Jesus sendo quebradas. Aleluia. Eu li o 53? Li não. Versículo 53. Então o exército israelita voltou e coloca na revista atualizada agora. Que ele vai falar que eles despojaram. Quem foi que voltou, irmãos? Aqui Davi já tinha cortado a cabeça de Golias. E quando ele levanta, que aquele povo vê, eles olham assim e dizem, olha, era só um homem. Só tinha tamanho. Só tinha tamanho. E a Bíblia não diz que Davi voltou para pegar os despojos. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam com medo, eles correram atrás do exército filisteu e depois voltaram para o acampamento para pegar os despojos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Jesus conquistou, o que ele fez, não é ele que vai ter que ir lá buscar. Assim como Davi fez e aquele povo correu para buscar os despojos, nós precisamos buscar o que é nosso. Essa é a parte que nós precisamos fazer, irmãos. Jesus já conquistou, está lá. Se você não for buscar, vai continuar lá. Você precisa tomar uma posição e fazer isso. Amém? João 10,10 diz, eu vim para que tenham vida, e vida abundante e plena. No grego, esse abundante quer dizer perissos, que significa uma vida além da medida, uma vida abundante, uma vida onde você vai ter mais que o necessário, uma vida extraordinária. Sabe, irmãos, é o extraordinário por quantidade e qualidade superior. Jesus usa essa raiz quando ele fala vida em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida extraordinária. Aleluia. Mas se você não viveu o extraordinário até aqui, deixa eu te dizer uma coisa, toma logo água. Você precisa se levantar e correr para buscar aquilo que é seu por direito. Algumas pessoas ainda não entenderam. Você precisa se levantar, meu irmão. Sai desse lugar de conformismo. Sai dessa zona que te prende naquele lugar, diz, não, tá bom, um pouquinho, um tiquinho, pequenininho, oh meu Deus. É o inho, tira o inho da tua vida. Não tire inho da sua vida não, viu, que é seu filho.
Flávio, tire o ímã da sua vida, irmão. Não, porque Deus me abençoando com isso aqui está suficiente. Isso é egoísmo, você só está pensando em você mesmo. Quando Deus quer fazer algo que vai além de você. Sabe que existem pessoas que Deus quer tocar através da tua vida. Aí você continua ali naquele círculo, né? Não, aqui está bom para mim, que é minha zona de proteção, aqui está bom demais, é meu lugar seguro. Sabe, Deus tem coisas grandes para você, irmão. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Existem pessoas esperando você. Deixa eu te jogar agora uma cargazinha de responsabilidade. Existem pessoas esperando por você para ouvir falar sobre Jesus. E é você quem vai levar isso para elas. Existem pessoas nesse momento clamando ao Senhor, orando ao Senhor por uma resposta. E você vai ser resposta na vida dessas pessoas. Sexta-feira, nós fomos num lugar receber algo. E quando chegamos lá, Deus gerou uma grande oportunidade para poder falar da palavra com o homem. Um homem crente. E quando ele entrou no carro, ele olhou para a gente e disse: a fama de vocês está correndo aqui dentro. É porque vocês falaram de uma forma assim tão grandiosa ali sobre Deus, que o salão ali, pelo menos umas 4 pessoas chorou. Mas, e estava numa rádio evangélica, não foi, amor? Aí ele fez: Deus está falando comigo agora. Essa palavra é para mim. Eu estava orando aqui para Deus falar comigo agora à tarde, né? Aí o Senhor disse: tu não vai falar nada não, é? Eu quase pensando, e o rádio não está falando não. Aí eu disse: eita. E aquele homem falando. Aí Suzana fez: ele é pastor. A mulher que Deus me deu, né, já disse logo: ele é pastor. Rapaz, aquele homem começou a chorar dentro do carro e disse: rapaz, pastor, olha, eu sou crente, mas eu tenho vivido uma vida tão miserável. Eu estava quase chorando com ele, irmãos. Olha, Deus sabe, se eu tivesse outra coisa, o último dia que eu estava aqui, eu disse: misericórdia, Senhor. Eu disse: irmão, falou tudo? Falei. Deixa eu te falar algo. E foi daí que veio a ministração. Eu disse: o Senhor nunca te chamou para viver essa vida desgraçada, miserável que você está contando. Sabe por quê? Problema todo mundo tem. Como é que você vai reagir a isso? Chorando? E na sexta-feira eu até disse isso para o pastor. Eu disse: pastor, vai ter momentos na nossa vida em que a gente tem que começar a botar pressão na pressão. O negócio começa a te pressionar, irmãos. Você precisa se levantar. A palavra de Deus diz: olha, sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre essa rocha, eu estabelecerei a igreja de Boa Viagem. Eu estabelecerei a igreja do Brasil. Eu estabelecerei a igreja no mundo. E as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos. A palavra está dizendo: não é o inferno que vai te dar pressão, mas você que vai botar o pé no pescoço do cão. Sabe quando ele quiser te dar uma rasteira e botar o pé no teu pescoço? Aí você diz: dá uma de capoeirista. Aqui não, Satanás. Olha, pisa no pescoço dele, irmãos. Pisa no pescoço dele. Porque é você quem tem que dar pressão no inferno. Não é o inferno dizer a você como é que as coisas têm que acontecer, não. E só falta 5 minutos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Fé não é só crer. A fé vai lá e pega. Marcos 11, versículo muito conhecido, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Sabe, muitas vezes a gente não se atenta a isso aqui, mas a palavra de Deus diz: olha, crede
que já recebestes, e será assim convosco. Eu preciso fazer algo. Eu preciso me apossar, tomar posse daquilo que o Senhor disse. Se o Senhor me prometeu, irmãos, é meu. E eu vou buscar. Mas muitas vezes eu não estou vendo como eu vou fazer isso. Mas é meu. Eu vou lá. E eu vou falar a montanha. E muitas vezes eu vou ter que chutar a montanha para a montanha sair do lugar. Ei, sai daí. Isso não é teu lugar não. Sai que eu quero passar. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, ter um ato também. Deus fez a parte dele. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o rema, e se você não fez o rema, pelo amor de Deus. Ano que vem tu faz. Quero até sexta, olha, eita Jesus. Mas é uma grande oportunidade, irmãos, de você fazer. Não deixa passar as oportunidades na tua frente. Não deixa que elas passem e fique parado sem fazer nada. E eu muitas vezes chegava e dizia assim, Senhor, abra as portas. Pai, eu creio que tu vai abrir as portas. Isso aqui era eu na rede, tá? Pai, creio que bênçãos vão cair sobre mim. Vão chegar aqui na minha porta. Deixa eu te dizer, se tu não se levantar e fizer a tua parte, não vai acontecer. Você precisa sair do seu lugar de conforto para poder viver o melhor de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. Tu não precisa só saber que é teu nome, meu irmão. Tu tem que ir lá e pegar. Eu quando eu vou usar as compras, tá? Quando eu faço compra, geralmente, né, pastor? Quando a gente faz compra, né? Que a gente abastece lá tudo, né? Todo o nosso estoque, os celeiros, os lagares estão transbordando. Eita, glória a Deus. Os meninos vão lá para perguntar alguma coisa. Menino, quando tu vai lá que procura, já foi embora. Na tua casa também é. Oxe. E eu não comprei isso, não foi? Não tinha esse negócio aqui que eu tinha comprado. Pergunta aí aos meninos, Suzana, pergunta aos meninos. Irmãos, mas é assim que nós precisamos ser. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que é deles. Tudo que eu faço, tudo que eu construí, tudo que eu trabalho para fazer é dos meus filhos. E por que você acha que com Deus é diferente? Não é diferente, irmãos. Aleluia. E eu vou já encerrar com isso. Não, agora não. Fica aí, louvor. Não é agora não. Só foi para movimentar vocês. Joel 2. Abre lá em Joel 2, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma manhã sobrenatural, meu irmão. Deus está quebrando ciclos. O pastor já falou com isso. Já falou a respeito disso. Eu peguei essa palavra, Claudinha lançou uma palavra aqui também, eu agarrei essa palavra. Não despreza aquilo que você está ouvindo. Quando o Senhor falar com você, agarra a palavra, irmão, e vai para cima com tudo. Aleluia! Deus está quebrando ciclos. Novos estão começando na tua vida. Novos ciclos. Novos ciclos. Aleluia! Joel 2,23, ele dá um comando aqui, ele diz assim, olha... Se alegrem, pois, bota na nova versão, já está? Está na nova versão. Alegrem-se, vocês que habitam em Recife. Alegrem-se, vocês da igreja de Boa Viagem. Exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair. Olha, irmãos, as chuvas vão voltar a cair sobre toda a plantação, sobre toda a semente que você lançou. As chuvas vão voltar a cair. E deixa eu te dizer, ele diz, pois Ele envia chuva na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Sabe, irmãos, essas chuvas de primavera são as chuvas serôdias. Ele diz, olha, são as chuvas da colheita. Essas chuvas voltarão a cair, mas antes de cair a chuva, ele disse o quê? Se alegre, irmão. Se alegra. Então eu entendi que eu preciso viver uma vida extraordinária, eu preciso de fé.
Mas eu não preciso ver manifesto para poder me alegrar, porque eu sei que já está lá, eu já começo a dançar, eu já começo a me alegrar. E ele diz, olha, exultem o Senhor. Oh, aleluia. A alegria não vem depois da manifestação não, meu irmão. Porque quando isso acontece depois da manifestação, é só um sentimento. Sentimento comum. Ah, eu me emocionei. Ah, que lindo tá aqui. Mas sabe aquela criança que eu disse? Olha, vai, papai vai fazer algo sobre a tua vida. Aí aquele menino já começa, eita, Zé, né? Quando? É quando, pai? É hoje? É amanhã? É quando, pai? Aí tu vai e volta do trabalho, e aí, pai, é hoje? Hein? É quando? Tu já trouxe? Tá lá. E aí, pai? É lógico que a gente não vai ficar assim com Deus. Mas eu vou ficar empolgado, irmãos. Eu vou ficar cheio de expectativa, sabendo que Ele vai fazer alguma coisa. A qualquer momento pode acontecer. A qualquer hora pode acontecer. Ao abrir e fechar de olho, você vai ver lá. Manifesta sobre a tua vida. O que é que você tem crido, irmão? Vai acontecer. Começa a gerar expectativa. Começa a dançar sobre Ele. Começa a dançar. Começa a falar sobre aquilo que está acontecendo. Porque vai acontecer. Aleluia. O louvor pode vir. Mas eu não vou terminar agora, não. Oh, aleluia. Hebreus 11:6 diz. Vamos aqui. O que é que agrada a Deus, irmãos? Ele diz, olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. E já estaria excelente aí. Mas a Bíblia diz aqui, e Ele recompensa. Quando você busca o Senhor em fé, existe uma recompensa proposta. Ele recompensa aquele que os busca. Ele recompensa aquele que o busca. Aleluia! Eu vou acelerar aqui. Quando você busca a Deus pela fé, Ele libera os desejos do seu coração. Jeremias 29:11, eu já falei que Ele sabe, só Deus sabe os planos que tem a nosso respeito, são planos de paz. Aleluia! E eu quero encerrar com isso aqui, em respeito a vocês. 1 Samuel 1:18. A Bíblia vai falar da história. Cláudia até falou sobre isso na sexta-feira. A Bíblia vai falar, coloca agora na revista atualizada, sobre a história de Elcana, de Ana e Penina. E Elcana, ele tinha 2 mulheres. Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas, mas Ana era estéril. Deus está quebrando toda esterilidade essa manhã aqui. E diz que Penina caçoava de Ana. Todos os anos, Elcana subia para oferecer sacrifícios a Deus. E disse que ele pegava a carne e dava uma porção a Penina, aos seus filhos e filhas. Mas a Ana, ele dava em dobro. E a Bíblia fala também que Ana era a mulher que ele amava. Então isso me faz entender que Penina estava ali como uma mulher que deu os filhos para Elcana, mas a mulher que ele amava era Ana. E chegou um momento que ele via aquela mulher sofrer tanto, que ele dizia assim: não sou eu suficiente para você? Não sou eu mais importante do que 10 filhos? Quem é pai e mãe sabe a alegria que é ter um filho. E aquela mulher sofria com isso. E disse que certa vez eles estavam lá tomando vinho e comemorando alguma coisa, e aquela mulher, ela saiu e foi para um canto, porque aquela mulher vivia sofrendo. Aquela mulher vivia triste, amargurada. E todas as vezes ela falava com o Senhor: Senhor, olha para a tua serva. Olha para a tua serva, Senhor.
Mas será que Deus não estava olhando, irmãos? Ao ponto que ele olhou para ela e viu ela. Eu acho que ela estava orando em línguas, né? E ele não via nenhum som sair da sua boca. E ele disse: você está embriagado uma hora dessa? Ela disse: meu Senhor, eu não bebi. Eu estou aqui apenas pedindo para que meu Deus, Ele olhe para mim, para que Ele possa abrir a minha madre. Aí aquele homem olha para ela e diz: vai e seja assim como o Senhor tem dito. Estabeleceu um tempo. Uma palavra que aquela mulher recebeu daquele homem, o homem de Deus. É por isso que eu digo: não despreze as palavras que você recebe de Deus. Existem homens e mulheres que Deus tem levantado para te dar uma palavra específica sobre algo, irmãos. Pega aquilo ali e coloca como verdade. É lógico, discernindo. Amém? E aquela mulher pegou aquela palavra e a Bíblia diz que ela correu, lavou o seu rosto e se alegrou. Você tem uma palavra. Deus está falando nessa manhã. Se alegre. Tire essa cara de choro. Tire essa cara de maracujá murcho. Pare de estar chorando, resmungando, reclamando. Lava teu rosto e te alegra. Porque eu estou fazendo coisa nova na tua vida. Porque eu te abençoarei no teu ventre. Eu realizarei o desejo do teu coração. O que é que você tem feito? Tem falado para o Senhor? Te alegra. Aleluia. E eu escrevi aqui algumas frases, pegando como revelação esse texto. Sabe, irmãos, nada mudou por fora. Uma palavra, ela começou a mudar algo por dentro de Ana. Por fora as coisas se mantiveram do mesmo jeito, mas por dentro já existia uma revolução ali. Aleluia. Sabe, o Senhor me deu algo aqui que diz: olha, a porta da sua afronta será a porta da sua promoção. Aleluia. Aquela mulher era afrontada, aquela mulher era humilhada o tempo todo. Você quer tirar uma foto? Eu não deixo, né? Aquela mulher era humilhada, afrontada o tempo todo. Mas foi através daquela porta que o Senhor disse: é aqui que eu vou te honrar. Aleluia. Tempos difíceis vão revelar a sua estrutura por dentro. A pressão, quando estiver chegando, e você olhar para um lado e para o outro e dizer, você tem uma escolha, né? Dizer, pronto, agora se perdeu tudo. Ou você pode dizer: Senhor, eu sei que tu podes. Esse ambiente difícil vai fazer você descobrir uma força e estrutura que nem você imaginava que tinha. Certa vez eu vi uma reportagem, uma criança caiu num canal e a mãe pulou para resgatar a criança. Ela não pensou. E aquela mulher volta com a criança e coloca lá, e as pessoas: mas como você pulou? Você sabe nadar? Ela disse: não. Mas deixa eu te dizer, existe uma capacidade sobrenatural em você que vai ser revelada nesses momentos difíceis. O ambiente da fé é o lugar onde o diabo não consegue te atingir. Aleluia! E a fé nos leva para um ambiente de conquistas e vitórias. E você não precisa se esforçar para ver nada acontecer. Você simplesmente é. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não nos ofereceu trigo, uva e azeitona.
O que o senhor quer dizer, pastor, com isso aí? Você já viu o trigo, quando vai fazer pão, não sei se você já fez, mas a massa, quanto mais socada, mais ela vai dando liga, mais ela vai ficando boa. A uva, ela é pisada, ela é esmagada, para que possa se extrair os melhores vinhos. E a azeitona, ela é prensada. Existem coisas extraordinárias dentro de você, que quando você sentir que está sendo prensado, está sendo pisado, está sendo amassado, coisas boas estão saindo e precisam sair de dentro de mim e de você, irmãos. Você pode ficar de pé? Aleluia.